Boa noite, me chamo Kleber Miguel Eu sou Elton Biscola. e esse é mais um Legando Podcast. Ligando ao podcast é um espaço privilegiado para quem faz história hoje. Histórias que tocam vidas, que transformam a sociedade, que geram resultados extraordinários e principalmente nos ajudam a encontrar propósitos. Amigo, hoje, além de mostrar muito propósito, vai mostrar muita elegância, tá? Nossa, a convidada de Será? hoje, eu conheci ela, uma elegância, e aí o marido numa elegância, e aí eu fui num casamento e vi o noivo mais chique, pensa num caba chique, a mulher vestida bem, aquele vestidão, e aí sentei, batendo um papo, ela falou assim, então, aquela simplicidade dela, aquela humildade, ela falou assim, não, então, o noivo pediu e aí nós fizemos a roupa do noivo, eu falei assim, eu preciso dessa mulher perto de mim, para conhecer um pouquinho da história dela, essa habilidade, uma grande empresária, e nós vamos contar um pouquinho da história dela hoje, e nada melhor do que ela apresentar o seu próprio currículo, e hoje nós estamos aqui com a empresária Paula. Seja muito bem-vinda ao Legando Podcast. Muito obrigada, Kleber, Elton. Eu que agradeço o convite, muito de poder falar um pouco sobre essa trajetória e a minha profissão, né? Principalmente com a DMR Refataria, com a empresa, enfim, que a gente tem. Então a gente está aqui para falar sobre a tua trajetória e, sobretudo, também apresentar para as pessoas, através da história da DMR, tudo que tem por trás dessa construção toda, dessa empresa, da elegância que o Kleber já falou aqui, e do que isso leva de valor para os seus clientes, né? Porque, pelo que eu já vi, eu estou aqui, até tentei dar uma caprichada hoje para lidar com toda essa Estão responsabilidade. muito elegantes. Obrigado, Os dois. obrigado. Né? Eu tenho certeza que é algo que gera muito valor em todos os sentidos. Sim. E principalmente leva uma boa experiência de sensação consigo mesmo para os seus clientes. Eu comecei, eu sou de Santos, sou natural de Santos, e de uma família classe média normal. Meu pai era industriário, trabalhava na parte de administração de uma indústria, minha mãe professora, mas eu sempre fui muito, muito curiosa, sempre gostei muito de estudar, isso desde pequena. Então, assim, comecei com 2 anos, ganhei um primeiro tecladinho. Imagina, nesse tempo atrás, um tecladinho, né? Era uma coisa fantástica para gente. E dali por diante eu fui sempre estudando música em paralelo e a escola, né? Comecei a estudar música desde muito cedo, o que me propiciou algumas questões de atenção, foco, disciplina, né? E que eu acabei levando isso para o resto da vida. E durante a minha formação, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito da área de exatas. Eu gostava muito de matemática, física, química e a música em paralelo. No momento de escolher essa profissão, assim, acabando o ensino médio, eu tinha toda uma vontade de conhecer mais sobre tecidos, sobre roupa. Eu sempre gostei muito de roupa. Aí o que eu fiz? Eu escolhi uma profissão. Eu fui fazer um curso de engenharia mecânica na área têxtil, né? Mecânica, ênfase têxtil. Na época, era o que mais se aproximava de moda e que aliava as questões todas de ciências exatas. Uhum. Né? Entendi. Nessa época você era casada, já tinha filho, era solteira quando você começou? Não, quando eu comecei a estudar, eu era solteira, já namorava o meu marido, então são 40 anos, né? Já namorava, Que beleza, a gente já hein? namorava. 40 anos. E, novamente, 2 paixões. Nos conhecemos através da música, mas os dois fizemos engenharia. Ele na parte elétrica e eu na parte de mecânica têxtil, né? Então, nós éramos solteiros, e quando eu estudei, peguei e entrei na faculdade, era um momento onde as mulheres eram uma minoria bastante
bastante minoria mesmo Uhum. na engenharia, principalmente mecânica. Hoje já se relata que é uma minoria, né? E imagino que alguns anos naquele atrás... momento, década de 70, vamos falar aqui, Sim. vai, vamos jogar limpo. Na década de 70, isso era realmente um desafio, né? Uhum. Mas que com a questão do gostar, né, da paixão, a gente estuda e vai adquirindo conhecimento e a bagagem necessária para lidar com todas essas situações né, Uhum. Você escolheu, então, essa profissão da engenharia por gostar muito de exatas, é isso? Eu gostava de exatas. E eu gostava também de saber como fazer roupa, como fazer tecido. Não, então, é o que eu ia comentar, né? Essa coisa de vocação, até a vocação profissional, para mim é algo divino, porque e o que você traz, assim, o que você relata para mim é a essência de uma descoberta real, assim, de vocação. Você tem as suas experiências de vida, você sabe do que você gosta, você experimenta muito bem aquilo que gosta, se desenvolve, e aí, de repente, junta as peças, junta as coisas, as sensações, os anseios, a visão de futuro e toma uma decisão. Quem diria que, assim, uma pessoa das artes escolheria engenharia? Hoje em dia, quem diria hoje em dia, no meio dessa juventude, que uma pessoa das artes escolheria engenharia porque parece uma dicotomia? Mas, na verdade, não é. Porque, através da engenharia, você viu a possibilidade de fazer arte. Também. Né? Você viu a possibilidade de fazer arte através da sua profissão e tudo mais. Né, que é essa questão, essa conexão com a moda que você trouxe. Acho que eu gostaria até de destacar, tem um grande aprendizado para essa nova geração. Porque o que a gente vê, o que a gente percebe, é que tem dois grandes critérios para se escolher profissão hoje. A remuneração ou a comodidade. Só que a gente que está no dia a dia, depositando a nossa vida numa profissão, em um negócio, a gente sabe que quando as crises vêm, quando a necessidade de sacrifício vem, esses dois critérios, eles acabam sendo como que castelo de areia, né? Sim. Até porque, com comodidade, a remuneração para chegar é mais difícil, né? Bem mais difícil. Exato. Então Né? tem que ter um pouquinho mais de especialização para que você possa ter uma renda maior, igual as pessoas. Pô, eu entro pela renda, mas às vezes ela não tem a especialização adequada para atingir aquela renda. Então ela vai pro que é mais cômodo, que é a sobrevivência. Né? Mas olha só, o desafio que a gente tem hoje em dia em relação a isso. Essa questão da comodidade hoje está levando muita gente para o digital, para a questão da tecnologia da informação. A falsa ideia de comodidade, porque você pega um engenheiro de dados, um desenvolvedor de software, enfim, um gestor de projetos, qualquer pessoa que trabalha no digital, e você vai ver qual é a real da vida desse cara. Pode ser que realmente ele fique fisicamente ali parado o tempo inteiro na frente do computador e seja cômodo, mas não quer dizer, né, que seja uma situação de comodismo, né, porque para chegar numa boa remuneração, como a Paula falou, você precisa ralar, Você precisa derrubar suor. E aí você vê hoje a questão da doença do século que todo mundo está falando, que é a ansiedade, né, inclusive ultrapassando até a depressão. Não é uma doença física. Se for questão de, eu vou sair do trabalho pesado e vou pro mais cômodo que é o computador, então peraí, quando você traz um trabalho de uma pesquisa que mostra que a maioria das pessoas estão com ansiedade por excesso de pensamento futuro, isso é trabalhar com a mente. Então, assim, já cai por terra um pouquinho, que é o seguinte, eu vou pro digital, vou para trás de um computador que é mais cômodo. Claro, o trabalho braçal, realmente, se a pessoa não tiver um preparo físico, uma boa saúde, é um pouquinho mais complicado. Mas eu queria você me chamou a atenção e eu queria voltar um pouquinho aqui na parte do teclado. Você falou que ganhou um teclado. A sua família é uma família de músico, você é música, você toca, você canta.
Conta um pouquinho sobre essa experiência de ter ganhado o teclado. Olha, eu ganhei um teclado porque eu vivia me balançando, querendo. Minha mãe contava, né? Uhum. Que eu sempre estava buscando alguma coisa que eu batesse no ritmo, músicas que eu ouvia, enfim. E aí, com a cidade, me deram o teclado. Eu tinha, sim, uns tios, uma Uhum. tia e um tio, por parte de pai, que estudavam piano. Né? Então, mas era a referência musical, se meu pai gostava de cantar e tudo mais. Então, nesse momento, eu comecei a aprender piano bem cedinho, Uhum. por conta dessa minha tia. Mas eu estudei piano, estudei violão, porque, sabe, o Wilton colocou uma questão de engenharia, exatas, com arte. Muitos músicos, né, violonistas e professores de música têm a engenharia. É mais forte a questão da engenharia com a música, é mais comum do que a gente pensa. Eu agora me vem assim de cara 4. 2 maestrinas que são engenheiras de formação e depois foram para música e trabalham com música, e mais 2 colegas, um violonista e outro professor de música contemporânea e eletrônica, que inclusive cursou engenharia no mesmo momento que nós. Então, o que eu quero dizer assim, para o pessoal que está assistindo é que a gente não tem limitação. Sim. Nós não temos limitações. Então, se você gosta de engenharia e você gosta de música, faça os 2, mas faça bem feito, né? Estude bastante. Então a música você acha ou tem certeza, né, que ela influenciou muito na sua carreira hoje? Influenciou. Essa questão de ansiedade, por exemplo. Quando eu tinha qualquer momento difícil, eu ia para o piano. Tinha até o pessoal até já sabia lá em casa, isso quando eu era nova, tinham determinadas músicas que eu ia tocar de acordo com como eu estava me sentindo, né? Hoje tem as carinhas, né? Se você está Sim, os sorrindo, emojis, você né? tá triste. Eu era o que eu tocava. Então, se eu estava muito brava, eu tocava uma determinada música. Punha toda a energia nela. Se eu estava alegre, eu tocava uma outra música. Eu tinha umas 3, assim, que o pessoal já sabia como é que eu estava me sentindo, né? Então, a música sempre foi me acompanhou de maneira semi-profissional, porque eu sempre fiz trabalhos com profissionais, mas eu não era remunerada pela música, Uhum. né? O que me remunerava era a engenharia e a gerência de fábricas. Eu fui gerente de 2 fábricas grandes antes de ter a camisaria, alfaiataria sob medida. E por ter essa experiência, porque você falou que tocou de semi-profissional, eu tenho certeza que recebeu diversos convites para participar de concertos, viajar o Brasil inteiro, e tá muito no DNA do músico, às vezes, ter que mudar, ter que ir para outras cidades. Você teve essa vida também de ter passado por diversas cidades, de ter mudado bastante, e se isso aconteceu com você, se influenciou na sua vida pessoal? Você teve essa trajetória ou ficou sempre num lugar só? Não, a gente faz escolhas, né? Uhum. Então, eu escolhi como profissão a engenharia e essa parte de exatas e de produção. A música sempre esteve junto. Eu mudei algumas vezes de cidades por questões de oportunidades de trabalho. Só que quando eu escolhi a profissão de engenharia e depois de empreendedora, a música me acompanhava nessas cidades. Então, em cada cidade que eu ia, eu trabalhava, né, tinha a profissão e tinha a música como um apoio, né, em todas as capitais nas capitais que eu morei. E fazia trabalhos semiprofissionais nesses locais, né? Eu fui bolsista de Campos do Jordão, que está até o festival, que continua Sim, até hoje, sim. por Nossa, 2 muito vezes. Muito lindo o festival. O festival continua sendo um local onde
um festival onde aparecem músicos, grandes músicos, e eu aprendi muito com isso. Tenho amigos dessa época que escolheram a música como profissão, né? Uhum. E eu escolhi a música como apoio, em paralelo à minha vida profissional. Mas são escolhas que a gente faz. Então, as mudanças que eu fiz foram por conta de trabalho, de oportunidades de trabalho, não por conta de música. Quantas cidades, mais ou menos, assim, você chegou a... Eu morei em Salvador por 2 vezes, morei em Porto Alegre, morei no Rio de Janeiro, morei em Florianópolis. E como E que é São essa Paulo. experiência de mudança? Chega uma hora que você acostuma a mudar, ou cada mudança é um desafio diferente? Olha, acostumar, eu acho que vai muito também da personalidade, né? Eu gosto de mudança. Sim. Eu me sinto com mais energia Sim. com as mudanças, né? E o marido companheiro também gosta das mudanças e Sim. a gente foi mudando. Eu fiz umas 30 mudanças na minha vida. Então, lá em casa, o Uau. pessoal já, quando vai fazer mudança, já me chama como conselheira, porque eu Ou fiz umas seja, 30 mudanças na minha vida, para empacotar coisa, fazer a logística da mudança, né? Essas mudanças são muito enriquecedoras, principalmente porque o Brasil é um país muito grande, com culturas muito diferentes, né? E a gente só tem a noção dessa grandiosidade e dessa diversidade quando efetivamente você mora nos lugares. Não só quando você passeia, porque quando você mora, você vive aquela cultura da região onde você está, né? E o mercado daquele lugar, como funciona e como são as pessoas. Porque os perfis são diferentes. Sim. Um lugar é muito frio, outro lugar é muito quente, um lugar tem praia, o outro tem montanha. Não tem como ser igual. E isso é uma experiência fantástica. Lá em casa a gente costuma brincar que a gente mudava bastante, tá? Só que nós mudávamos pro mesmo bairro. Porque como nós morávamos de aluguel, era 4 ruas o bairro. Então nós moramos em todas as ruas do bairro. E por incrível que pareça, parece que não. Mas cada rua existe uma forma de viver com os vizinhos diferente, cara, por mais que é o mesmo bairro. Sim. Então eu ia pra rua de cima, às vezes eram os vizinhos mais tranquilos, mais sossegados. Às vezes na rua de baixo, aqueles vizinhos barulhentos, fala alto de invadir sua casa, vamos tomar café, senta aqui. Os outros já mais educados. Então, assim, por mais que foi no mesmo bairro, essa experiência, ela contando, eu me vi no mesmo bairro viajando o Brasil inteiro com a experiência dela falando. Olha só que interessante. Você falando sobre a mudança de bairro, né? Uhum. E aí você muda de cidades, vai para diferentes regiões do Brasil, mas você vai para trabalhar e conduzir operações. E essa mudança de cultura de time, de equipe, como é que é? Como foram essas experiências? Olha, são experiências assim, tem algumas coisas engraçadas. Por exemplo, se você vai fazer alguma coisa, algum evento, ou no Nordeste, em Salvador, Sim. onde eu morei. Pede para o pessoal trabalhar no Natal, mas não pede para trabalhar no São João. Né? Verdade. Então, o 24 de junho é uma coisa muito forte, muito familiar, é onde as famílias se encontram no interior, todos os familiares, então é uma coisa muito forte. Inclusive aqueles que moram aqui no Sudeste sobem no São João. Isso. Aí olha só a diferença. 2 de fevereiro é dia de Iemanjá, em Salvador. Não é feriado. Não era na ocasião que eu morei lá. Em compensação, eu mudei para Porto Alegre e o dia 2 de fevereiro é dia de Nossa Senhora dos Navegantes. Quer dizer, são, né, esse dia é feriado em Porto Alegre, né? Então, por conta do Rio. Então, olha só, uma coisa tão forte, um feriado tão festivo em Salvador, não é feriado. Tão forte, tão festivo em Porto Alegre, feriado. Então, assim, são polos diferentes aonde a gente tem que respeitar, sim, essa cultura. Sim. Porque uma forma de lidar
em Salvador, formas diferentes, por culturas diferentes, em Porto Alegre e, no fim, em todo o Brasil, né? Sim. Sim. No Rio de Janeiro, diferente também. Então, você aprende a perceber Aham. esses detalhes com muito mais facilidade. E eu imagino que, assim, para engajar as pessoas, né, nos projetos, ali no trabalho, você precisa levar em consideração esses meandros, né, Sim. e fazer a gestão das pessoas de uma maneira Isso. bastante Porque as motivações adequada. são diferentes. Sim, Né? É verdade. Então que você legal. tem que descobrir o que motiva essas pessoas. E qual foi o seu maior desafio? Porque você foi para trabalhar em fábrica. Quando você vai trabalhar em fábrica, normalmente fábrica tem centenas de pessoas. Sim. E qual foi o seu maior desafio lá na empresa para lidar com esse número de pessoas e por quantas pessoas você era responsável diretamente? Qual foi o maior número de pessoas que você foi responsável diretamente assim? Falar assim, ó, hoje eu tenho uma equipe de... A fábrica inteira é sob minha responsabilidade ou uma equipe reduzida por setores? A fábrica, uma das fábricas pelo qual eu fui responsável, né, uma unidade fabril, eram 500 funcionários. Certo. Né? 500 funcionários, entre costureiras, supervisores, manutenção, creche, Almoxarife. médico, almoxarife, eram 500 funcionários. Lógico que quanto maior o número de funcionários, também maior o número de supervisores e de equipe que você movimenta. Mas numa determinada ocasião, numa empresa, eu estava formada fazia 2 anos e eu estava fazendo um trabalho. Eu era gerente trainee, fui contratada para ser treinada como gerente. Passaram-se 3 meses e o diretor industrial veio com uma proposta para mim. Era um desafio, na verdade, né? Ele é uma proposta, sim. É tipo assim, ó, Vai! vai que eu só tenho você Vai, agora. porque só vai você. Era uma unidade que estava num processo muito complicado de qualidade, de produção, de motivação e uma ameaça iminente de greve, né? Nossa. Então, eu assumi a gerência dessa fábrica. Então, esse foi um desafio grande, porque eu cheguei, reuni numa grande assembleia todos os funcionários, e aí ouvimos todas as queixas, os problemas, e trabalhando com muita gente, a gente percebe que o principal, lógico, você tem que ter todo um senso de organização e de gestão, né? E de liderança, mas você tem que ouvir muito, 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 muito. E foi isso que fez com que, ouvindo, depois traçando um plano de ação, a gente em 6 meses conseguiu que aquela unidade passasse de uma unidade com problemas para uma unidade modelo dentre as 4 6 meses. unidades. Legal. 6 meses. Quem transforma realmente são as pessoas. São as pessoas. São as pessoas. E num lugar onde tem uma mão de obra muito manual, né? Artesanal, porque Sim. a gente tem as máquinas, mas atrás de cada máquina tem uma pessoa que está Sim. operando. Sim. E operando de forma, muitas vezes, artesanal, com todos os seus problemas. Só fazendo um parênteses do ouvir, né? Da importância do ouvir. Tinha que o pessoal, os funcionários, eles tinham que marcar a sua produção, né? De hora em hora. E tinha uma costureira fantástica em termos de produção e de qualidade, mas ela se negava a marcar a produção. Se negava. E foi feito de tudo e a coordenadora já estava querendo demiti-la, porque ela não estava, e ela ficava bem desconfortável no falar e do marcar. Aí, não. Uma ótima funcionária, isso aí a gente vai dar um jeito de resolver. Aí, conversando, e leve, conversa, e não sei o quê, a gente descobriu que essa reação toda dela é porque ela não sabia escrever.
e a vergonha de dizer que não sabia. Então, aí a gente foi tomar outros tipos de providência, né? Alguém marcava, e tudo para ficar uma coisa confortável, Uhum. e foi oferecer para ela uma forma, um curso, para que ela fosse, isso de forma bem discreta, porque ela se sentia envergonhada Senti por isso. envergonhado. Uma profissional de mão Uhum. cheia. Então, isso é a importância do ouvir com atenção o que o pessoal tem para dizer. E só assim você consegue motivar, lógico, mudando alguns métodos, melhorando equipamentos, né, e treinamento. Essa história foi uma história bem marcante, pelo que eu vi. Teria uma... Porque assim, como você ouviu, eu tenho certeza que tem inúmeras histórias, né? Existe uma história que te impactou mais, que você falou assim, ó, dentro do setor têxtil que você trabalhava na fábrica, falou assim, ó, essa história aqui me impactou muito. Teve alguma história assim marcante que vem à sua memória agora? Tem muitas, boas e ruins, sabe? Do dia a dia. Porque todo dia a dia você encontra todas as pessoas, né? Mas eu acho que essa mesmo, essa que eu acabei de contar, foi uma muito, muito impactante. Muito impactante, né? Por estar envolta numa névoa que ninguém conseguia... A minha mãe, ela foi costureira. Você falando na questão de marcação, realmente as mulheres não gostavam de marcar. Elas só marcavam porque elas ganhavam por peça. Sim, ganham E produção. aí, tipo assim, mas elas não gostavam. Não é que elas não sabiam, é porque elas não gostavam mesmo. E tanto é que a minha mãe, ela me levava para 3 coisas: para marcar as peças, para cortar e marcar elástico. Olha, Lembra o elástico porque... que você tem que dobrar e marcar com lápis? Sim, isso vai na Então, preparação. então. E aí minha mãe, ela passava por todas as máquinas, galoneira, reta, overlock. Então, às vezes, assim, a minha mãe, ela se destacava muito, porque chegava uma peça, ela desmontava a peça todinha, e aí, às vezes, até a própria dona do negócio ficava brava que não conseguia, e minha mãe ficava na dela. Aí ela não conseguia, só que ela tinha um pouquinho de orgulho, ela não gostava de falar que isso não. é normal, né? Aí minha mãe falou assim, eu posso dar uma olhada? Pode. Aí minha mãe desmontava rapidinho, ó, a peça é assim. Aí as mães começavam a trabalhar, ela, vamos ver se tá certo, vai que dá algum erro. Né? Aí minha mãe olhava assim. Eu acho que o grande desafio aí é que, assim, tem um setup cognitivo, né? Elas são tão focadas na questão ali da execução da tarefa, que quando tem que ir para uma tarefa de controle, é um desvio, né? É um desvio, né? Uhum. Agora, eu queria aproveitar que a gente está falando sobre essa experiência mais executiva. Daqui a pouco a gente vai falar sobre outras questões, mas eu não posso deixar de perguntar um ponto. Bem, eu te percebo aqui hoje uma mulher calma, né, bastante equilibrada. Eu imagino que o dia a dia da fábrica não seja exatamente este. Eu estou falando da fábrica, não estou falando da Paula. Mas eu queria te perguntar, a tua relação, né, com essa loucura que é uma fábrica, e principalmente a tua relação com o fato da demissão. Como que era ou que é para você, como decidir uma demissão, como conduzir uma demissão, e se tem alguma que te marcou? Porque como gestor, eu acho que é uma das coisas mais difíceis a você decidir e você fazer. Como que é isso para você? Não é das tarefas mais fáceis e não é para ninguém. Mas a partir do momento que você está sendo justa e você sabe os motivos pelos quais você está tendo que tomar essa decisão, isso facilita, tá? Nunca é fácil, mas facilita muito. A gente sempre, nas equipes, né, com quem eu trabalhava, eu sempre priorizei uma conversa honesta antes de qualquer coisa. Então, não é porque, não fui com a cara, não, me respondeu feio, porque todo mundo tem um dia bom e tem um dia ruim, né? Então, às vezes, tem um dia ruim de uma pessoa que sempre correspondeu bem, mas naquele dia ela, né, não estava bem mesmo e acabou descarregando em quem não devia, né? Então, a gente sempre, antes de qualquer coisa, tentava descobrir o que era, e é o seguinte,
Se foi má fé, não tem nem o que... Se a gente percebe que foi má fé, não tem nem o que discutir, né? Sim. Tá resolvido, né? Se foi um problema pontual, né? E você conversa e tudo, você dá uma segurada. Agora, houveram momentos em indústria grande aonde a questão de furto de peças acontecia, né? E como é que você lida com isso, né? Você tem que ser firme, porém sempre mantendo o respeito devido e a justiça devida, né? Não é porque você achou, aí você junto com o pessoal, conversa, analisa, vê o que está acontecendo para fazer as demissões. A ideia sempre foi manter as pessoas. Sempre foi. A gente nunca... Eu, quando estava, né, na gerência e junto com coordenadores, a demissão era a última instância. Era a última instância. Porque todo mundo tem tá num dia não muito bom, ou então tá com um problema de treinamento, não sabe como fazer. E aí é mais nosso lado de ensinar, né, e de treinar, do que de simplesmente demitir e contratar alguém. Ninguém vem pronto para a empresa, né? Então, não é fácil, mas muitas vezes necessário. Só que a gente tem que ser sempre, eu procurei sempre ser muito justa nessas decisões. E foi ontem que nós estávamos discutindo sobre isso, né, Elton? Cultura de algumas empresas, que tem empresas, por exemplo, numa da empresa que ele passou, ele falou que a cultura lá é o seguinte: entrou, para ser demitido é muito. Você tinha que falar com 10, 15 pessoas antes de demitir, e eles queriam saber o motivo, tudo, antes de demitir a pessoa. E tem empresa que já tem uma cultura que é o seguinte: funcionário meu não passa mais do que 6 meses, 1 ano. Eu pego 3 meses, 4 meses, 6 meses, já pego o outro e vai trabalhando com massa de manobra, né? Então isso daí é que você trouxe agora, é muito importante de analisar caso a caso, né? Se a pessoa realmente ela mereceu, se foi um dia ruim, ela tem que ser chamada a atenção, sim, mas entender o motivo, mas falar assim: olha, eu sei que você se comportou assim pelo problema que você está passando, mas tenta criar uma habilidade para que você não desconte ninguém, né? E que as pessoas, se elas até soubessem do que você estava passando, até poderia te ajudar. Então, tentar fazer esse meio de campo, vamos dizer assim, no linguajar mais popular. E eu queria, como o Elton falou, que você é uma pessoa muito centrada, bem calma, bem tranquila, você passou por... Eu queria saber por quantas empresas você passou e qual foi a lição que você tirou até ser dona do seu próprio negócio, que é a DMR Alfaiataria. Então, eu queria saber um pouquinho sobre quantas empresas você passou e quais as lições que você tirou dela até montar o seu próprio negócio. Só pegando um gancho, né? Essa coisa de ser centrada, calma. Tenta ter 3 filhos numa faixa etária de menos de 2 anos de diferença entre um e outro e ver se você não tem que ser calma e equilibrada. Ó, meu amigo aqui, ó. Ele compartilha. Eu sei exatamente o que é isso. Não eu já sou mais espaçado. Aqui um é 16, o outro é 11 e o outro é 13. Eu estou exatamente nessa fase. Então. Tem 5, 3 e 1 ano e meio. Pois é, eu sei, 5, 3 e 2. Eu tenho uma de 37, uma de 35 e um de 34. Então, nesse momento, com o primeiro você ainda está lá meio histérica. Quando vem o segundo, você já diminuiu a histeria porque viu que não resolve. Quando vem o terceiro, então, e são 3 na mesma idade, você fala, não, vamos fazer como for possível. Porque não deu tempo de aprender com o primeiro, com o segundo. Não, você está aprendendo com os 3 juntos ao mesmo tempo. Exato. E cada um dos 3 tem temperamentos diferentes, personalidades diferentes. Exatamente. Mas eu compartilho com vocês o que você está falando, mesmo sendo espaçado, no sentido de que o primeiro é aquela proteção que, assim, eu saía com meu filho de casa, a minha esposa ficava em casa chorando, achando que alguém ia sequestrar.
O segundo já tinha aquela preocupação, mas o terceiro, você não quer ficar um pouquinho com ele aqui pra mim, só pra mim fazer um negócio aqui, que é mais ou menos assim. Então, a gente tem que ser equilibrado, né? E tem que ser a mesma coisa que a gente usa. Às vezes as pessoas pensam assim, nossa, teve que estudar muito, né? Sim, a gente estuda bastante, mas o que a gente aprende fora de casa, a gente leva para casa, e o que a gente aprende em casa, leva para fora de casa, Exato. né? Para poder equilibrar. Então, da mesma forma que você educa seus filhos e tenta ser justo com os três, para que todos tenham as mesmas oportunidades e as mesmas formas de penalidades e cobranças, isso você leva para a vida para fora, né? Sim. Então, nas empresas, tem um pilar. A gente tinha que motivar, né? Tinha que ser justa nas decisões e muito respeito pelos colaboradores. E eu imagino que assim, tem um grande desafio aí, a gente vai voltar ao ponto que você falou, até pegando um gancho com tudo que a gente está falando aqui. Tem um grande desafio, porque principalmente no ambiente, no segmento fabril, você precisa fazer adesão de algumas escolas, vamos dizer assim. E quando você começa a lidar com o Lean, por exemplo, que é a engenharia enxuta, para o engenheiro que está lidando com engenharia enxuta, a primeira grande tentação contradiz o que você acabou de me falar, que era a demissão é sempre a última alternativa. Só que a primeira grande tentação de quem está implantando gestão enxuta em uma fábrica, em uma operação logística, qualquer outra, redução de quadro. Como que foi a sua experiência com o Lean, né? E como lidar com esse desafio, com essa dicotomia? Então, a gente trabalhava nesse esquema, numa das empresas, numa das confecções grandes, a gente trabalhava com grupos, aonde a peça iniciava e terminava naquele grupo. Lógico, cada peça tem diversas operações com várias máquinas. Então, a gente fazia esse balanceamento para que não houvessem gargalos e que as pessoas pudessem começar e terminar a peça sem ficar coisa parada pelo meio, né? Para ficar contínuo, limpo, né? Contínuo, né? Sem estoque entre os pacotes, enfim. Para que isso desse certo, tinha uma coisa, não adiantava você ficar demitindo. Você tinha que colocar as pessoas certas nas operações certas. Sim. Porque ninguém é bom em tudo. Mas as pessoas, elas são melhores em algumas coisas, né? Então, como é que a gente fazia isso? A gente escolhia, sabia as pessoas que trabalhavam bem em determinadas máquinas, a produção delas, e colocava esse balanceamento, considerando sempre o profissional que estava atrás dessa máquina, né? Aí, o que acontecia? Mas tem gente que não consegue fazer tantas operações com excelência. Aí vem o treinamento. Aí você tem treinamento. Nas fábricas, a gente tinha um setor de treinamento. Aquilo que você falou de marcar o elástico, a gente tinha um setor de treinamento onde as pessoas começavam pela preparação, pelas operações mais simples, mas com uma produção devida e iam melhorando. Quando elas aprendiam aquele pedaço, elas iam para uma máquina costurar, numa operação ainda simples, mas que acrescentava nesse balanceamento. Então, a palavra é treinamento. Treinamento. E conhecer bem cada funcionário, cada pessoa, o que ela faz de melhor, o que ela faz com mais excelência. E assim você consegue equilibrar as pessoas com os recursos mínimos, vamos dizer assim, né? Porque não está sobrando nada, não tem gordurinha nos lugares, não tem nada esperando ninguém. As peças não estão esperando alguém acumuladas, elas estão fluindo, né? Então isso já foi lá atrás numa das empresas. Eu trouxe isso para a alfaiataria sob medida, né? Então é até mais fácil, porque a gente trabalha com menos pessoas, mas eu tenho
através de tecnologia e de softwares de produção que eu utilizo, sabendo onde está cada peça, com quem está cada peça, e é um fluxo contínuo. Saiu dali, vem para cá, saiu daqui, vai para lá, e são operações que não necessariamente são feitas por um único colaborador, né? É a mesma ideia lá com um monte de gente, agora numa questão mais personalizada e exclusiva, que são peças sob medida, né? E de alfaiataria com um acabamento mais elaborado, mais nobre, vamos dizer assim. Então, esse aprendizado de trabalho, de uma produção e estoque enxutos em todas as linhas, não significa só estoque de matéria-prima, mas todo o estoque, isso minimiza os custos, né? Dá movimento e dá ganho de tempo de entrega, prazo de entrega. Então, isso foi muito importante. E a história dos colaboradores, a gente saber exatamente para quem vai passar determinada tarefa ou serviço. Legal. Foram quantos anos de experiência no setor têxtil até chegar à DMR? A DMR, ela surgiu em que ano? A DMR começou em 2012. 2012, tá? Né? E o que a gente queria era aliar uma alfaiataria tradicional, um produto tradicional, com tecnologias e inovação. Então, em 2012, vocês atendiam a pessoa na parte física e vocês já trabalhavam com a venda pela internet? Começou já direto com a internet. Já começou direto com... Já saiu, então, do físico direto para o digital? Isso, eu trabalhei em umas 5 fábricas, inclusive uma de pronta entrega, também com muitos funcionários de moda masculina, mas pronta entrega. Sim. E quando eu terminei isso, eu comecei esse empreender. Eu sempre quis empreender, mas eu parti para esse empreendimento já na fase madura da vida, né? Os filhos já crescidos, formados, foi uma escolha, né? Onde já não dependiam tanto de mim, né? Principalmente. Então eu montei. Você já tinha alcançado uma senioridade nos negócios. Sim. Né? E a minha sócia inicial foi uma das minhas filhas que fez faculdade de moda e estilo. Então, ela é estilista, eu engenheira têxtil, e a gente resolveu, vamos entrar com a moda masculina. Num momento onde a internet vendia livros, vendia CDs e DVDs, e vendia equipamentos eletroeletrônicos e de eletrodomésticos. Roupa estava engatinhando. E é 100% só masculino ou tem feminino também? O feminino a gente começou mais tarde, mas o nosso forte é a moda masculina, de alfaiataria. A moda feminina de alfaiataria a gente também faz, né? Alfaiataria. Senão você vai deixar minha esposa triste. A gente faz. Fala assim, nossa, uma alfaiataria. Será que tem umas peças legais femininas? Tem, eu falei, eu vou perguntar, amor, fica tranquilo. Tem, então, sim. Ela vai ficar feliz agora. Tem sim, mas o nosso foco, e quando nós começamos com camisas sob medida. Num momento onde não existiam as plataformas de e-commerce, como a gente conhece hoje, tudo era na base do web design e programação. E o nosso site exigia uma programação mais avançada para poder escolher, tirar suas medidas, fazer uma modelagem visual num bonequinho de madeira, que era o que a gente tinha, né? Basicamente um projeto. Né? Isso. Nossa, o pessoal não conseguia comprar roupa pronta pela internet e a gente acreditava e acreditou desde então nesse modelo de negócio. E por que a moda masculina? Porque os homens, a maioria deles, não gosta muito de ficar perambulando pelos shoppings, pelas lojas, experimenta uma coisa, tira, experimenta outra, tira, experimenta outra. E a loja virtual veio para quê? Para ele escolher o que ele quisesse. Prático. No horário que ele quisesse, no tecido que ele quisesse, com os detalhes e o modelo do jeito que ele quisesse. O nosso site foi melhorando,
o desafio grande foi educar os clientes, né? E fazer com que eles acreditassem que era possível isso. Então, aí sim, a gente utilizou plataformas de métodos de como tirar as medidas com segurança, via foto também envia para a gente. E hoje nós temos clientes no Brasil todo, muitos nós não conhecemos pessoalmente. Olha só. Mas o contato, apesar da distância física, o contato é muito próximo, porque a gente hoje tem essas questões todas de WhatsApp, Sim. plataformas de atendimento, quando precisa. Eu imagino que essa questão de tirar as medidas seja o grande desafio, não? Ainda é, ainda é. Alguns clientes têm um pouco de restrições com isso, tá? Só que no nosso site a gente possibilita 3 formas diferentes de tirar medida. Tem aquele cliente que tem uma camisa velhinha, veste bem, mas já está ruim. Mas veste bem é o que a gente precisa. Aí ele entra no site, ele vê como é que tira as medidas de uma camisa pronta. É uma possibilidade. E aí ele escolhe o tecido, modelo e tudo, mas a modelagem está ali. Ou então, ele não tem camisa nenhuma que ele goste, quer ter aquela camisa com caimento ideal. Ele pode entrar no site e olha lá como é que faz para alguém tirar suas medidas. Então, sua esposa quer tirar suas medidas de corpo, está lá explicadinho. Tem uma terceira opção, que é um vídeo, você mesmo tira suas medidas. Precisa de um pouquinho mais de habilidade, mas a gente mostra um cliente tirando as próprias medidas de frente no espelho. Então, e nós garantimos a primeira modelagem. Então, não importa se ele tirou a medida não estava muito boa, ou nós que fizemos por algum problema, não ficou como você quer a primeira, sem custo, a gente garante. E depois de feita a primeira, tá isso, a tecnologia nos ajuda e a inovação, está tudo lá no histórico do cliente, as medidas, é só replicar da forma que quiser. Tem dúvidas? Ó, para você ter uma ideia, a gente vendeu, foi bem interessante, foi um cliente do Japão. Brasileiro, netos de japoneses, trabalhava no Japão já fazia 6 anos. Acompanhava a gente nas redes sociais, gostava das nossas camisas, tinha um biotipo um pouquinho mais complicado por ser pequeno, né, mas uma constituição mais miúda, como a gente diz, e ele queria muito uma camisa nossa. Aí ele fez contato se a gente enviava para o Japão. Enviamos, fazemos. Como você deseja isso? Aí ele falou, tudo por WhatsApp. Enviamos as camisas para o Japão, ele mandou para a gente fotografia, vídeo quando chegou, contente da vida. Quando chegou, 2 anos depois, ele veio passar férias do Japão aqui, continuou comprando durante esse período, mas quando ele veio passar férias, ele veio cheio de presentes para a gente. Olha muitos só. presentes, muitos. Inclusive os gatinhos, né, da fortuna, da sorte, que a gente tem lá no ateliê, né, presentes de clientes. Então, isso tudo, nós só o conhecemos pessoalmente 2 anos depois, quando ele veio. Quando você fala da operação da DMR, eu tenho a impressão de que a gente está falando de uma operação com automação. A gente tem como é isso? A nossa automação tá e que diminui muitos dos problemas tá na nossa modelagem, Entendi. né? Então nós desenvolvemos não só um projeto de modelagem, porque pensa bem, a gente não faz uma camisa no tamanho padrão 3. A gente faz uma camisa no padrão do cliente. Cada cliente tem um biotipo, cada cliente tem uma expectativa, cada cliente gosta da sua peça com mais folga, com menos folga. São inúmeras possibilidades, né? Imagina você fazer uma modelagem manualmente para cada um deles. Sim. Então, nós desenvolvemos a nossa modelagem automatizada, onde a gente coloca as medidas do cliente e a planificação aparece pronta, né, com todas e aí as o medidas. equipamento vai garantir o atendimento daquelas medidas. Isso. Né, porque depois que você já fez a modelagem e cortou, o restante é a costura e tudo mais. Então, a gente tem essa automatização. A outra automatização é mesmo no controle de produção.
porque a gente trabalha com diversos colaboradores, né? Uhum. E cada colaborador recebe uma quantidade de peças para acabamento, e a gente tem que saber exatamente aonde está, onde foi, até para poder Então, é fazer o basicamente, processo. então é basicamente modelagem e os processos de controle automatizados. Isso. E Que uma bom, parte legal. De importante também são os fornecedores, né? Porque aí você precisa Principal. ter fornecedores de alta qualidade, por questão do tecido, do material. Isso. E como que como você desenvolveu esse contato com os fornecedores, como que é o relacionamento? Conta um pouquinho pra gente. A gente foi atrás do que tem de melhor da camisaria, né? Que tem de melhor no mercado. Tanto com relação a tecidos quanto a aviamentos. Por exemplo, uma camisa, basicamente, o que é muito importante numa camisa masculina é o colarinho e o punho. Uhum. Essas partes são fundamentais. Elas têm que estar bem colocadas, elas têm que estar com a entretela, que é o que deixa mais durinha ou Sim. menos Aham. durinha, né? É. Para a moda masculina, isso é importante, o pessoal colocar gravatas com um nó maior, com um nó menor, né? Então, os aviamentos utilizados são muito importantes nisso para a camisa, né? Então, a gente foi atrás do que tem de melhor e testando. Sempre a gente testa um produto novo, a gente faz o teste, vê como é que ele se comporta, para daí lançar no mercado. E os fornecedores, a mesma coisa. Eu conversei muito com a minha esposa sobre isso, que ela, assim, ela é bem antenada com moda. Ela até tinha assinatura de revista, de moda feminina. Enfim, aí eu falei pra ela, começa a assinar uma de masculina aí. Ela falou, não precisa, amor, já tenho uma habilidade, eu vou nas lojas. Ela falou assim, eu tive que criar essa habilidade por como ela trabalha em cartório. Ela tinha uma chefe que era muito elegante e ela tinha que se vestir muito bem porque ela só atendia pessoas famosas, porque como ela era dona de cartório, ela tinha muita gente famosa. E aí ela começou a pegar no pé da minha esposa. Minha esposa jovem tinha trabalhava no McDonald's, acostumado a trabalhar de uniforme, começou a trabalhar com o uniforme do cartório, falou, não, você não vai trabalhar de uniforme, comigo você vai ter que comprar roupa social, nem que eu te dou aqui antecipado. E aí ela incentivou a minha esposa. E eu sempre fui aquele jovem de periferia que gostava de andar de jogador de futebol, roupa de jogo de futebol. E aí quando eu comecei a ir com ela e sair um pouquinho mais, aí eu comecei a ficar um pouquinho incomodado. Eu falei, não dá. Uma mulher bonita, elegante, com cara só de jogo de futebol, precisa dar uma Mas mudada. você percebia, né, pelo menos. No começo não. Já é No começo eu falei assim, diferencial, ó, ela já me encontrou assim, mas assim, ela começou a me dar alguns presentes. E aí eu comecei a ver a dica, né? Quais eram os presentes? Roupa social. Ela gosta muito da cor Coloca verde. uns sapatênis aí, pelo menos. E aí, assim, e ela tem, assim, um olho clínico, e a gente tava discutindo sobre essa questão de voltar aquela gola mais alta. Porque tinha saído um pouquinho, né? Tava mais aquela gola pequena, com nó mais... E voltou essa questão. E eu acho bonito a questão do nó mais cheinho, com a gola mais levantada. Como que como tá o gosto hoje dos homens que tem mais essa procura? Tá mais slim por ser sob medida, mais fininho? Essa questão da gola voltou? Como é que tá? O que existe, na verdade, são ícones, né? Depende do que você quer mostrar como primeira impressão. Porque a moda, algumas pessoas acham, isso é fútil, isso... Não, quem não gosta de moda é porque não entende os códigos, né? Os códigos. Então, imagina você tá indo numa entrevista de emprego, né? E é uma empresa conservadora, tradicional. Como é que você vai todo de camiseta, todo com uma calça jeans rasgada? Não, essa primeira impressão já foi errada, né? Então, hoje, o que eu digo é que não tem, assim, uma questão de moda, porque de moda obrigatória. Eu tenho clientes que atendem pessoas muito conservadoras. Então, eles querem a gola bem firme, um pouco aberta para usar uma gravata
com um colarinho, com um nó robusto, tá? Então essa é uma questão. Em compensação, eu tenho clientes que são jovens, publicitários, então isso não vai ficar legal neles. Aí o cliente chega, pode? Tudo pode. Primeiro você tem que ter atitude e saber o que você quer mostrar, né? E a moda é um aliado fantástico se você souber usar os códigos corretos com o que você quer apresentar. Então, a gente, de 5 anos para cá, começou a fazer ternos, trajes, costumes. E a gente tem os clientes mais diversos, né? Nós temos estilista, que faz essa curadoria da roupa certa para o evento certo, do jeito que você quer, que represente a sua personalidade. Porque a gente não está falando só de vaidade. A gente, quando fala de roupa, sob medida, e a roupa mais correta, se é que eu posso falar isso, você está falando de personalidade. É uma personalidade que você demonstra numa primeira impressão. Imagina só, a primeira impressão que você causa é a correta. Pronto, você já entrou. Depois vai todo o restante. Mas ninguém te eliminou sem te conhecer. Porque você já demonstrou a que veio. Você deu um exemplo que era, por exemplo, entrevista de emprego. Mas se a gente for olhar para negócios, especificamente momentos de negociação, isso é fundamental, né? Fundamental. Isso é fundamental. Você pode ter um excelente serviço, um excelente produto, ter até boas indicações. E eu posso falar assim, eu não cheguei ao nível de diretoria, mas convivi por conta da minha função com muitos diretores, vice-presidentes diferentes. E aí você acaba absorvendo um pouco a questão da cultura que existe do alto executivo. Quanto maior a atribuição que o cara tem, o desafio, mais atenção ele dá a muitos desses detalhes. Acho que muito por conta da senioridade. Exatamente porque, até pelo que você está trazendo, qual que é a avaliação ali intrinsecamente humana que se faz, né? Que o alto executivo, que o cliente faz? Qual é a intencionalidade? Esse cara tinha um encontro com o executivo, que no caso sou eu, e aí ele se preparou para isto. O que ele, como ele comunica a forma como ele se preparou para esse encontro. Porque é um encontro que pode ter uma negociação de milhões de reais, de dólares, de milhares, ou pode gerar um valor agregado muito grande para a empresa dessa pessoa. Qual é a intencionalidade que ele está colocando na maneira dele se vestir, na maneira dele se portar? Então isso é muito importante, tanto para entrevista de emprego, para o jovem que está indo ali buscar a primeira oportunidade no mercado de trabalho, ainda mais para nós, né, que geralmente a gente começa no comércio de bairro. O Kleber trabalhou em supermercado, eu trabalhei em mecânica, em lavanderia, e aí de repente você quer acessar outros ambientes, né? Primeira vez que eu coloquei uma roupa social para participar de uma entrevista, que eu nem esperava que eu fosse chamado. Eu estava trabalhando lá no bairro e tudo mais, e aí eu fui chamado para uma entrevista na Tokstok na época, para trabalhar no time de agendamento de entrega. Mas era no escritório, então, né, já tem aquela coisa dos cursos profissionalizantes que você aprende, que você tem que ir de social e tudo mais. A mãe tal fala, olha, é assim e tal. Então você aprende. A primeira vez que eu coloquei a roupa social ali para participar de um processo seletivo, que eu me olhei no espelho, eu falei, eu quero isso. Eu quero trabalhar dessa forma, porque eu estava acostumado a trabalhar com as unhas sujas de graxa, com roupa suja, porque fazia parte da minha realidade. E aí, quando você se depara com aquilo, você fala, olha só, o que eu estou comunicando para mim mesmo, que me inspira, e
o que eu vou comunicar para as pessoas que vão me dar uma oportunidade. Então é muito importante esse trabalho. É extremamente fundamental para o sucesso nos negócios, por exemplo. Né? Isso. E quando a gente fala de sucesso, a gente não fala só de valores financeiros, Sim. né? A gente fala, o que eu digo sempre, quando você conhece os códigos, você faz a melhor adequação para o momento, né? Então, a palavra-chave aqui é adequação, porque você vai, como a gente tem advogados, a gente tem clientes médicos, né, de publicitários. Por exemplo, teve um rapaz que fez o casamento, mas ele é músico. E a roupa que ele queria colocar era uma roupa um pouco diferente do que está se usando de moda. Ele tinha um conjunto vintage do avô, só que ele queria para ele, com correntes, com uma série de elementos que dissessem, que mostrassem que ele é uma pessoa que mexe com música e tudo mais. Então, o que aconteceu? Ele foi procurar a gente. E a gente fez a peça muito adequada, o conjunto ficou adequado, sabe? Nossa, foi um case. Assim como você falou do Edgar logo no início, né? Que é um cliente querido, um advogado. Ele é a pessoa assim que foi buscar a adequação para o que ele com o que ele trabalha e com o que ele representa, com a empresa que ele representa. Isso. Então, assim, a adequação é a palavra-chave. Não significa que a gente faz uma roupa igual para todo mundo. Sim. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Esse é o nosso diferencial. Inclusive, a gente tem esse case de mercado que é a Shein, né? Sim. Que é uma empresa de dados, né? Que eu até tive a oportunidade de atuar em uma das operações da Shein, que inaugura, né, o Real Time Fashion, uma coisa nesse sentido, né? E eles vão bem nessa... É claro que aqui a gente está falando, inclusive, que no teu caso a DMR foi pioneira. A Shein veio depois, né? Seguindo o conceito. A gente está falando da Shein, que é uma produção em escala, né? Então trabalha com dados globais e atua de uma forma mais em série, né? Só que aqui no teu caso você tem o mesmo conceito, né, de tecnologia, mesmo conceito de inovação, de automação, porém com a personalização total ao cliente e aquilo que ele representa. Isso é extraordinário, né? Essa foi a nossa ideia. Essa é a nossa ideia. Juntar um tradicional com personalização, né? Mas usando toda a tecnologia para que a pessoa não precise estar fisicamente no mesmo ambiente para ser único e exclusivo. E eu quero tirar uma dúvida agora, de repente possa ser até uma besteira minha, né? Quando a gente fala questão de alfaiataria, quando nós falamos na cabeça de um jovem lá de bairro, ele pensa que é só social. E aí eu queria perguntar se é isso. Ou se vocês também, por exemplo, trabalham sob medida, o cara gosta muito de usar jeans, mas ele quer um jeans sob medida. Ou ele gosta muito de usar sarja, porque às vezes ele vai num ambiente onde que uma camiseta polo e uma calça de sarja, um sapatênis, ele já está muito elegante para onde ele vai fazer alguma apresentação. Então, na sua alfaiataria, é mais essa questão do social mesmo, ou se a pessoa entrar em contato e falar assim, olha, nem que eu busque o pano jeans, você faz, a sarja vocês têm esse... Sim. Olha o Kleber querendo roupa esportiva sob medida aí, Paula. Olha só, a gente faz bermudas. Bermudas? Bermudas sob medida. Em sarja, em linho, né? É lógico, se você fala que você quer uma calça jeans azul lavado, aí não. A gente tem a calça jeans, a gente compra o jeans, mas aí nós não temos, a alfaiataria não utiliza essas máquinas de 2 agulhas, de coisa de esporte.
Certo. Mas a gente faz o modelo, sim, parecido, Uhum. mas por que que é peça de alfaiataria? Porque ela é sempre mais elaborada, né? E feita sob medida, feita para aquele cliente. Então, o cliente foi para um resort. Uhum. Ele quer camisa de linho e ele quer bermuda. A gente faz do jeito que ele quer. Essa é a vantagem. Uhum. Na cor que ele escolher, no comprimento que ele quiser, a camisa na estampa e na cor que ele desejar dentro dos nossos mostruários, porque a gente tem uma infinita possibilidade de opções, Uhum. né? A gente tem muitas opções. E a gente faz, sim, calça de sarja. Fazemos calça de sarja. A pessoa está arrumada, mas está mais esporte. E o que que define isso? É cor, tecido, estampa, o modelo. Então, lógico, você vai fazer uma camisa de linho, esporte, para você ir para um resort, por exemplo, ou para ir para a praia, ou para ir passear, você não vai fazer ela toda engomadinha, Uhum. toda com durinha. Não. Você faz com detalhes que são detalhes casuais. Então, as possibilidades são infinitas. Para você ter uma ideia, quando teve a pandemia, estava todo mundo em casa, né? E as festas acabaram, os casamentos, né? Um casamento que outro acontecia, mas de forma com muito pouca gente, Restrita, né? Aham. Restrita. Porém, teve uma coisa que aconteceu. O pessoal estava em casa, eles tinham que muitas vezes ligar o vídeo para uma conferenciazinha, né? Sim. Não podia estar de camiseta toda esbeiçada, nada disso, né? Toda Sim, do jeito que sim. estava em casa. Ele tinha que estar mais arrumado. Mas, ao mesmo tempo, ele estava na cama. Meu filho mesmo fez diversas reuniões de negócios encostado na cama. Como é que você fica encostado na cama? Parece bem vestido na câmera e de forma confortável. Nós começamos a fazer as camisas de malha. Então, ela não é polo, porque a polo fica levantadinha, ela meio. Você tem que Aham. estar muito bem Essa é a minha raiva com a arrumadinho. polo. Eu até gostava, mas normalmente Ela faz assim, abre ó. diferente, Isso é um drama né? na minha Então vida. a gente fez a camisa de malha. Como? A gola um pouquinho mais firme para que ficasse arrumada, mas o meu filho colocava a tal da camisa, não só ele. Eu fiz para ele foi de Aham. teste, foi o piloto. Ele tinha que ir na padaria, ele estava com a camisa e a camisa estava confortável. Ele tinha que aparecer no vídeo, estava arrumadinho, porque a gola estava toda no lugar e a camisa com a manguinha comprida, não sei o quê. Aí ele ia, deitava, a camisa de malha não impedia ninguém. Ficava tudo no sim. lugar. Então foi e é uma peça casual que você pode usar casualmente com uma calça jeans, com uma bermuda, um tênis. Então não tem limite. A gente não faz só social. Os detalhes modificam essa colocação entre social, casual, praia. Entendeu? Eu vou Fica a dica para as férias, amigo. Então, eu já perguntei porque assim, eu ganhei uma viagem internacional, né? E aí você fica assim, puxa, só mudava no bairro, de rua pra rua. Aí fui pra outros estados, já foi uma festa. Imagine uma viagem internacional e era pra Cancún ainda. Uhum. Então, cai muito naquilo que você falou, aquela bermuda que ele vai, por mais que é uma viagem internacional, mas lá é uma viagem de negócios. Uhum. Então, o pessoal vai com uma bermuda, mas vai com uma camisa social, com uma bermuda, um sapatênis. Então, é um estilo, né? Uma sarja. Então, é esse estilo que vai mudar, que vai mudando. Mas eu queria fazer uma pergunta agora bem provocativa. Uhum. E não é polêmica, mas é provocativa. O que faz a DMR, a alfaiataria, ser diferente do mercado? O que a Paula hoje pode colocar assim? É qualidade? Qual que é o diferencial? Você vai explicar para quem está nos assistindo agora, falar assim, por qual motivo ele tem que entrar no site da DMR e falar assim, ó, ou eu faço por aqui, ou eu vou lá,
visitar a loja física, se você tem algum projeto de expansão. Então explica pra gente qual é o diferencial e se você tem algum projeto de expansão e onde fica o endereço. Fala pra gente. Então, o nosso diferencial é trabalhar com uma qualidade da alfaiataria italiana. O que significa isso? Os acabamentos que nós fazemos, os tecidos utilizados, eles são bastante duráveis e nobres. Então, aquela coisa da produção em massa, que não tem personalidade única, né? E são peças que você usou uma vez, duas, se desfez, tá aí, poluiu, né, o meio ambiente, foi sei lá para onde o tecido, aí faz novo e tem tingimento, tem isso. Então, esse diferencial a gente utiliza tecidos e coisas e matéria-prima de qualidade. Qualidade que dura, qualidade que você não joga fora. Tem cliente que é até ruim falar isso, porque eu perco o negócio, né? Tem cliente que tem uma camisa há 3 anos, mas a camisa está super bem cuidada, mas de você usar e lavar, deu aquela puidinha no colarinho, né? Ele manda para a gente trocar o colarinho e o punho. E aí ele vai usar por mais 2 anos, pelo menos. Entendeu? O meio ambiente agradece. É uma forma verdadeira de sustentabilidade, né? Então, o diferencial, a gente utiliza produtos de qualidade e tem um acabamento e uma confecção de qualidade, de alfaiataria. Se você olha as peças internas nossas, elas não têm fio solto. O acabamento, se você coloca do avesso, ele está com um acabamento perfeito, tá? Então, esse é um diferencial. A possibilidade de personalização, né, e de escolhas de tudo. Prazo de entrega diferenciado. Nós temos o menor prazo de entrega de camisas sob medida e trajes também do mercado, o menor prazo de entrega, devido à nossa produção limpa, né, e enxuta. Então, isso flexibiliza, melhora o custo também. Então, os nossos produtos são acessíveis, né? Essa possibilidade e a qualidade, quando eu falo de qualidade, não só do produto, mas toda a qualidade que envolve uma experiência de comprar uma peça única. É do atendimento, é do pós-atendimento, é do cumprimento de prazo. Nunca, eu tenho pesadelos se acontece alguma coisa de deixar um noivo na mão. Isso nunca aconteceu, porque a gente é muito, muito rigoroso com prazos de entrega, né? Então, esse é o diferencial. E a curadoria que nós temos, que a gente sugere. A pessoa pode chegar lá sem saber o que quer, que ela vai entender, a gente vai ajudá-la a entender o que ela quer. E o atendimento é exclusivamente virtual ou existe o atendimento também presencial? Para as camisas, nós temos o e-commerce, né? Que as camisas podem ser totalmente virtual, né? A pessoa, se sabe tirar as medidas, se entendeu direitinho ali, não tem dúvida, ela já faz o pedido e, sem problemas, até 15 dias úteis, recebe em qualquer lugar do Brasil as camisas. Camisas, gravatas, acessórios. Os ternos, os trajes, os costumes, né? Costume é o paletó e a calça, enfim, o terno, as 3 peças com colete. Esses a gente ainda não faz pelo site. Esse a gente faz presencial. Nós temos um ateliê que atende com hora marcada e ali a gente faz esse atendimento e a escolha dos tecidos. Tem mais detalhes de medidas e tudo mais. E geralmente são ocasiões bastante sérias, importantes, né? Muitas ocasiões importantes. Imagina você colocar na mão de alguém o seu traje de casamento. E onde fica o ateliê? O ateliê fica ali na Rua 7 de Abril, na República. É um edifício tombado, edifício Jaime Loureiro. Ele é de 1927. Eu gosto de falar da história porque ele representa um pouco daquilo que a gente gosta de fazer.
ele tem os vitrais originais, ele tem o primeiro elevador panorâmico da Atlas, está nesse edifício, que já foi motivo até de gravações. Ele foi todo projetado pelo Ramos de Azevedo, pelos escritórios do Ramos de Azevedo, que é o mesmo escritório do Teatro Municipal. Sim. Né? E a gente ali no centro tem muita coisa boa, muita coisa boa. E esse nosso prédio é um desses que vale a visita. Vale a visita. Olha. Cada andar tem o seu desenho do piso. Olha, Original. extraordinário, mas eu tenho certeza que o Kleber já tá aqui também se segurando na cadeira falando assim, a gente precisa tá mais próximo, a gente, olha, e aí? São duas perguntas que eu ia fazer. Ela já quase me deixou sem graça pra fazer, mas assim, tem dois motivos por que eu vou fazer essa pergunta. Primeiro que é o seguinte, existe grandes executivos que a rotina diária ela é muito carregada. Sim. Então, a primeira pergunta que eu iria fazer, existe a possibilidade da DMR ser in loco? Ou seja, eu tenho um cliente aqui, vamos dizer onde nós estamos gravando. Nós estamos gravando aqui na região de Alphaville. E tem um cliente que ele é muito corrido. Uhum. Então ele falou assim, olha, eu tenho 1 hora aqui na região de Alphaville. Com 1 hora você consegue tirar as minhas medidas para fazer? Vocês têm esse trabalho in loco para vir tirar a medida e atender esse cliente? Temos sim. E quando você perguntou da expansão, a gente atende o Brasil todo via e-commerce. Porém, nós estamos querendo chegar nesses clientes que querem comprar terno, por exemplo, e é presencial. Então, a gente tem sim essa possibilidade, disponibilidade de ir até o escritório ou até o local de trabalho do cliente. O que nós estamos querendo fazer é agendar eventos em determinados locais, onde nós até temos clientes, até no interior do estado, que tem clientes que saem lá da sua cidade, lá de Botucatu, para vir comprar o seu traje. A gente está com um noivo que veio do Mato Grosso, né? Então, a gente tem esse plano de expansão em eventos que pretendemos fazer, e o próximo vai ser aqui em Alphaville. Olha que só, vamos ficar atento maravilha. que a gente vai divulgar nas nossas redes sociais e fazer esses convites. Olha só, empresários da região de Alphaville. Agora é para você. Você que estava reclamando aí que é difícil comprar roupa sob medida, porque você não tem tempo de ir até lá, fique tranquilo. A DMR Alfaiataria vai vir para a região de Alphaville fazer um evento exclusivo para você comprar a sua camisa sob medida e principalmente o seu terno, porque a camisa hoje é só você entrar lá no site, colocar as medidas que chega na sua residência. Agora aquele terno elegante que você quer mostrar para fazer um bom fechamento, agora vai ter aqui na região de Alphaville. E viver essa experiência maravilhosa, né? Viver, né? Viver essa experiência A maravilhosa. gente disse, os próprios clientes falam que depois que eles compram sob medida, eles não querem saber de outra coisa, né? Sim. A gente tem também os nossos fornecedores de matéria-prima, nós temos tecidos ingleses, tecidos italianos, aquilo que você muitas vezes vai até a Europa, vai lá na Inglaterra para buscar, a gente tem o tecido aqui, a gente faz o sob medida aqui, com o valor acessível dentro, lógico, do produto que está sendo solicitado. Uma coisa que ela falou aqui é uma das coisas que eu mais compartilho com a minha esposa. Nós temos duas vontades assim grandes. Uma, nós somos católicos, ela é muito devota de Nossa Senhora de Fátima e ela quer fazer um tour pela Europa, principalmente Portugal. E eu brinco com ela que eu falei assim, amor, eu só quero ir pra um lugar. Ela falou, pra onde? Pra Itália. Ela falou, você quer ir lá ver o Roma, ver o Papa? Eu falei, também. Mas eu quero ir lá ter o prazer de comprar um terno italiano. Então, você compra um Hermenegildo Zen italiano ou um Drago ali na DMR. Então, aí vem a Paula... E já vai pra Itália com ele. Já vai com ele. Pode falar. Aí vem a Paula e fez o seguinte, Kleber, não, você não precisa ir mais pra Itália agora por conta disso. Você vai pra Itália pra conhecer a Itália, pra conhecer o Papa, pra tudo. Agora, a roupa italiana sob medida, deixa comigo que vai ser melhor do que lá. Já trouxe um gostinho da Itália. Já trouxe um gostinho da Itália. E feita só pra você, né? Especificamente, exclusivamente. Exclusivamente. Paula, foi um prazer ter você aqui
no nosso podcast. Eu acho que foi muito enriquecedor, né? Ter a sua história aqui, uma pessoa com carisma, uma simpatia, uma humildade Obrigada. muito grande, né? Isso eu pude perceber no nosso primeiro bate-papo. E quando eu falei assim sobre medida, e nós estávamos até fazendo piadas internas aqui, né, Elton? Que é o seguinte: vamos ver se a Paula deixa a gente mais bonito com roupa sob medida. Aí entrou o nosso amigo Fernando e falou assim: não, ela vai deixar só elegante, não consegue deixar bonito. E aí a Paula discordou, falou: não, olha, teve um cliente que ele ficou muito bonito que até os olhos brilhavam. Então, Só a esperança. Então, assim, nós já colocamos esperança para você que tem a lata judiada igual a nossa, que pode ficar com uma lata melhor utilizando as roupas da DMR Alfaiataria. Então, foi um prazer, obrigado pelo seu sim, por você estar compartilhando um pouco da sua história aqui conosco. Tá? Eu queria, desculpa, só antes de encerrar, até mesmo pelo público que nos acompanha, compartilhei um pouco com você como surgiu esse podcast, pedir para que você deixasse uma mensagem, sobretudo para os jovens. O que você poderia deixar de mensagem nesse legado que você tem construído? Olha, durante esse período todo, o que eu observei, continuo observando, é que as oportunidades estão todas aí. Apesar de momentos mais difíceis, mas a gente tem muita oportunidade. A alfaiataria mesmo, a gente começou fazendo roupa de muito boa qualidade, mas, por exemplo, os alfaiates. Os alfaiates estão sumindo, estão desaparecendo. E, em contrapartida, as pessoas estão procurando cada vez mais personalidade e procurando cada vez mais peças de qualidade. Então, a gente viu que aqui tem um nicho aonde profissões estão sendo renovadas. Profissões de alfaiate, de costureira. Antes, todo mundo tinha, lá atrás, todo mundo se vestia obrigatoriamente com peças feitas por costureira. A minha mãe não tinha onde comprar, ela aprendeu a fazer as próprias roupas. Com a produção em massa, isso se perdeu, mas está se resgatando. O pessoal quer cada vez mais vestir usar coisas de qualidade, peças de qualidade, e que eles se sintam bem, né? Então, jovens, as oportunidades estão aí. Não percam, sabe? Você tem que olhar, identificar e agarrar. Nada é fácil, nada é fácil. Não pode começar e logo desistir. Então, a resiliência é muito importante, né? Desde que você acredite que aquela é uma boa oportunidade. Então, vão atrás da oportunidade. Encontrou? Agarra. Não fica acomodado esperando as coisas caírem e acontecerem, porque as coisas são difíceis, mas sempre foram difíceis. E as oportunidades estão todas aí para quem quiser se dedicar, estudar e trabalhar. Vocês estão vendo aí os seus mal acabados? Agora eu vou usar uma linguagem mais próxima de vocês, tá? Então, vamos levantar essa bunda da cadeira, sair da internet e ficar só rolando o feed aí, vendo a vida dos outros e construir o seu legado. Esses legados que a gente traz aqui, essas pessoas que a gente traz aqui para poder olhar no teu olho aí e dizer para você, olha só, existe um caminho a ser feito, não é só para ser admirado, mas é também para ser replicado, multiplicado. E mais uma coisa, você que só via o Kleber com camiseta do São Paulo e eu com aquela polo esgarçadinha aí, agora espera, tá? Porque nós estamos chegando com algumas peças da DMR também para mostrar, né, os sinais de que também estamos construindo o nosso legado. Com certeza. Não chegamos lá ainda, estamos legando. Estamos legando. Mas vamos chegar. Vamos chegar. E vamos chegar com classe da DMR Alfaiataria. Porque eu me chamo Kleber Miguel. Eu sou Elton Biscola. E esse foi mais um Legando Podcast. Até semana que vem, se Deus quiser.